Estamos chegando na reta final da Bíblia. Esse é mais um episódio da EBD Online. O primeiro deles foi uma introdução, logo depois falamos sobre Gênesis e agora estamos chegando na reta final. De Gênesis até o fim, nós falamos de todos os livros da Bíblia e estão todos esses episódios disponíveis gratuitamente para você ver e rever quantas vezes você quiser e compartilhar com os seus contatos. E hoje, neste episódio 79, nós vamos falar sobre o último de todos os livros, que é o livro do Apocalipse. E aí, você está preparado para desmontar aquilo que as igrejas têm falado sobre o Apocalipse com você e compreender melhor do que se trata esse livro? Então, fica comigo até o final, que hoje será a primeira aula sobre o Apocalipse. Eu aproveito essa oportunidade para convidar você a ser um apoiador do nosso trabalho. Agradeço a quem já está na plataforma Apoia-se, a quem adquire os nossos cursos e quem é membro do canal, que nos dá a possibilidade de fazermos o nosso trabalho e de melhorarmos a cada dia. E nós precisamos também do seu apoio. Clique ali em Seja Membro, escolha um plano para você fazer parte. Tem planos baratinhos a partir de R$ 7,99 e você ainda tem acesso a conteúdos exclusivos. Faça parte desse projeto e nos ajude a levarmos teologia com qualidade e com linguagem acessível para mais pessoas que possam conhecer o nosso canal. Bom, pessoal, você sabe que o livro do Apocalipse é um livro um tanto quanto problemático, né? Não pelo livro em si, que é um livro belíssimo, um livro rico de muitas informações e ensinamentos para a fé também. Mas o modo como as igrejas leram e entenderam o Apocalipse é um modo muito limitador. Essa é que é a palavra. Primeiro, porque se entende o Apocalipse como sendo algo sempre futurístico. E segundo, porque se entende o Apocalipse, na maioria das vezes, como algo catastrófico, né? Como o fim cósmico de todas as coisas, e isso vai acontecer de uma maneira muito apavorante. Mas esse era o objetivo do autor do Apocalipse? Era isso mesmo que se pretendia quando esse texto foi escrito? Acho que não, hein? Acho que era um contexto bem diferente disso. E eu já ouvi, inclusive, pessoas dizendo que têm até medo de ler o Apocalipse. Pois você não precisa ter medo. Você precisa ter esclarecimento e lidar com as coisas de uma maneira mais amadurecida e não ouvir apenas uma linha que apresentaram para você. O Apocalipse é o último livro do Novo Testamento, como você já sabe, consequentemente, é o último livro de toda a Bíblia e é o único livro do Novo Testamento que se encaixa no gênero apocalíptico. Ele recebe esse nome porque faz parte da chamada literatura apocalíptica. Na Bíblia, Antigo, Novo Testamento, nós temos evangelhos, nós temos epístolas, nós temos a Torá, nós temos livros proféticos, livros poéticos, e cada um desses grupos de livros da Bíblia são interpretados de maneira específica, porque eles se classificam numa área específica que tem os seus objetivos, tem a sua própria linguagem, tem o seu próprio contexto, tem a sua própria construção enquanto literatura. E um outro gênero literário dos textos bíblicos é a literatura apocalíptica.
temos o livro de Daniel, que erroneamente é apresentado como um profeta. O livro de Daniel não é profético, é um livro de literatura apocalíptica. E no Novo Testamento nós temos o Apocalipse de João, classificado como literatura apocalíptica. O que é que esse gênero literário tem de específico? Em primeiro lugar, a literatura apocalíptica é um texto de resistência diante do opressor. E nós podemos dizer, sim, que literatura apocalíptica é um texto político. Político. Daniel era assim. Daniel escreve para tentar manter firme a fé do povo judeu que estava cativo na Babilônia. A Babilônia era o império opressor e aquela carta, aquele escrito, era uma forma de resistir a essa opressão. O Apocalipse, da mesma maneira, o império opressor é o Império Romano, que está perseguindo os cristãos, que está apoiando o paganismo que lhe era característico nessa época, que cerceia de alguma maneira a liberdade da pregação cristã, e por isso surge o livro de Apocalipse, que era uma leitura desse contexto e uma forma de resistir diante da opressão gerada pelo Império Romano. Faz uso de linguagem simbólica, como você já sabe. Daniel é cheio de simbolismo, Apocalipse também é cheio de simbolismo, com seres não conhecidos na natureza, seres angelicais, né? Simbolismo nos números, simbolismo nas expressões, cheio de simbolismos. E por que a literatura apocalíptica tem tantos simbolismos? A primeira característica explica essa segunda, porque uma vez que o povo está sendo perseguido, está debaixo de opressão, de perseguição, e eles pretendem se comunicar para manter uma certa coesão naquele momento trágico, naquele momento tenso, os textos não podem ser escritos de modo literal, não podem ser escritos de modo claro, né? Porque senão a perseguição, que já é tensa, se torna insuportável. Então, por isso se faz uso de linguagem simbólica, para que o opressor não entenda o valor daquilo que está sendo comunicado, mas quem recebe o texto consegue fazer essa leitura. E a terceira característica que eu já adiantei é que a literatura apocalíptica tenta manter a coesão da fé, mesmo que esse povo esteja disperso por um momento de dificuldade. Então, essas características, elas são muito importantes para que a gente entenda a literatura apocalíptica e o livro do Apocalipse. E eu aproveito também para perguntar, se você está gostando dessa explicação até esse momento, já vai deixando a sua curtida aqui, clica no joinha, inscreva-se no canal e aproveite também para, no final, compartilhar esse vídeo com os seus contatos, tá bom? O livro de Apocalipse é endereçado às 7 comunidades que estavam na Ásia Menor. Capítulo 2 e 3 tem as 7 cartas diretamente destinadas a cada uma delas. Essas igrejas existiam naquele cenário, elas eram concretas naquele cenário, eram igrejas fundadas pela obra missionária do apóstolo Paulo e estavam presentes em cidades de cultura grega. A Ásia Menor está fora da Palestina, é a região da atual Turquia, né? E nessas cidades de cultura grega, de cultura helênica, havia também uma forte presença de comunidades judaicas, que compunham ali a maior parte da membresia dessas igrejas primitivas nesse momento ali do final do primeiro para o início do segundo século. É escrito pelo profeta João, que liderava um grupo profético itinerante. Ao que tudo indica e ao que a teologia bíblica nos afirma, o autor não é o apóstolo João, como tradicionalmente foi falado durante muito tempo, né? E outra coisa também, a época de escrita
tradicionalmente se entendia que ele foi escrito de uma única vez na época do imperador Domiciano, porque durante o império de Domiciano aconteceram as primeiras perseguições aos cristãos, não as primeiras, né? Teve até algumas antes, mas as mais impactantes até o momento, né? Até o momento. Depois ficaram piores, mas até aquele momento foram as piores perseguições pelas quais os cristãos passaram. Não acontece em todo o império, mas em alguns lugares ela de fato acontece. E o Domiciano ele foi imperador entre o ano 81 a 96, finalzinho do primeiro século, né? É possível que o Apocalipse tenha começado a ser escrito nesse período, mas também não se pode desprezar um prazo um pouco maior, até o ano 110, já no início do segundo século, né? E o que a teologia bíblica também sabe é que o Apocalipse ele foi escrito em três momentos diferentes. Quando nós olhamos aqui para esse livro na Bíblia, nós devemos entender que aqui nós temos três livros dentro do Apocalipse. Capítulo 1 até o 3 é o primeiro livro, do 4 até o 11 é o segundo livro, escrito num outro momento, né, um pouquinho mais à frente, e do capítulo 12 em diante é um terceiro livro, também escrito num outro momento, tá bom? Então, isso é importante, porque às vezes a gente observa uma linguagem se modificando e, em alguns momentos, em alguns casos, a explicação para essa modificação é justamente o fato de ter sido escrito num outro momento, numa outra época, alguns casos por outros autores também. Como você já deve saber, Apocalipse não significa o fim do mundo, o fim de todas as coisas, o futuro. Apocalipse significa revelação, ok? O texto é de literatura apocalíptica, é escrito em linguagem simbólica para revelar aos seus destinatários próprios informações e manutenção da fé. É uma forma de estimular aquelas pessoas sofridas de manterem a sua fé. Não se trata de um livro futurístico, não é um livro futurístico. Infelizmente, todas as vezes que muitas pessoas leem o Apocalipse, acham sempre que as igrejas estão no futuro, que as profecias são para o futuro, que os seres vão aparecer no futuro, mas o Apocalipse não é um livro futurístico. Pelo contrário, é um livro que enxerga o seu contexto próprio, que enxerga o seu contexto político, social, religioso, né? Que entende aquele momento, que é um momento bem difícil, um momento de perseguições, e por isso faz uma denúncia contra esse contexto opressor. E é claro, para pequenas comunidades, como eram os cristãos nesse momento, né? Ainda não era uma potência, longe disso, manter a esperança, manter a fé, manter a resistência diante de um opressor tão grande e tão poderoso, isso requeria dessas pessoas muita coragem, muita fé e um posicionamento muito claramente definido. Uma convicção muito forte. Isso é belíssimo nos textos apocalípticos, especialmente no texto do Novo Testamento, no próprio Apocalipse, né? Ao longo do tempo, a igreja foi relacionando o Apocalipse, uma vez que usa linguagens simbólicas, à escatologia. É quase que inevitável, quando você pega um livro de escatologia ou de teologia sistemática que tenha um capítulo de escatologia, quase todos os autores vão se basear na leitura do Apocalipse. E aí é lamentável, né? Porque, embora possa ter coisas escatológicas, sim, mas ele não é propriamente dito um livro escatológico, né? E aí, para garantir essa interpretação escatológica, é preciso recorrer ao simbolismo, a jogar para o futuro tudo que está sendo falado ali, todas as profecias, pensar lá na frente, né? Pensar no anticristo encarnado como uma personificação do mal, etc., etc., mas não é bem dessa área que o livro se encaixaria necessariamente, né?
e escatologia lida com outras questões também, que poderiam ser muito mais amadurecidas do que, infelizmente, na maioria das vezes né? E é um livro político também, como eu disse, é um livro de muita lucidez em relação ao momento que se vive e, por isso, um posicionamento muito lúcido e muito eloquente também, muito firme, para tentar fazer com que as comunidades não se percam pelo caminho e mantenham a sua fé. O esboço do Apocalipse, como eu falei, a primeira parte introdutória, do capítulo 1 ao 3. A segunda parte é uma ênfase sobre os sofrimentos e as perseguições sofridas, do capítulo 4 até o 11. E a terceira parte é uma parte mais esperançosa, que está do capítulo 12 até o final, no capítulo 22. É claro que um livro grande, complexo, importante, como é o Apocalipse, não seria possível ser analisado numa única EBD, num único vídeo. Então, esse primeiro vídeo é mais para nós introduzirmos esse assunto, entendermos o que é a literatura apocalíptica, e na semana que vem a gente volta falando propriamente sobre o seu texto. Aliás, eu vou fazer uma proposta. Que tal um curso aqui no canal sobre literatura apocalíptica? Se isso te interessa, comente aqui embaixo, né? Escreva as palavras-chave literatura apocalíptica. Mas precisa ter bastante comentário para a gente entender que é do seu interesse que a gente o faça. E o capítulo 1, versículo 1 do livro do Apocalipse diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Em breve, viu? Não no futuro inimaginado. E as indicou por sinais, enviando seu anjo ao seu servo João. As coisas que em breve devem acontecer. Que coisas são essas? Ligadas ao contexto político de opressão que o império estava exercendo e como eles mantêm a fé, mesmo no momento de dificuldade. Se você gostou desse vídeo introdutório, deixa aqui a sua curtida, inscreva-se no canal e aproveite para ali no sininho você ativar todas as notificações, que assim você não perde nada do que a gente faz por aqui. Aproveite para compartilhar esse vídeo nos seus contatos e à noite eu te espero na nossa devocional semanal. Até lá!